Meu nome é Paul Medeiros Krause, sou formado em Direito aqui pela UFMG, em Belo Horizonte. Sou procurador do Banco Central há 16 anos, inclusive completei aniversário ontem de Banco Central. Me dedico ao apostolado do Rosário, à divulgação do Rosário. Pertenço à confraria de Nossa Senhora do Rosário de São João del Rei, que tem mais de 300 anos, e participo de um grupo do Rosário na Catedral da Boa Viagem, aqui em Belo Horizonte. Criei talvez a primeira página do Facebook para o Gustavo Corsão, que hoje tem aproximadamente 2.300 seguidores, dada a importância desse autor injustamente esquecido. Tem também um blog que se chama Paul Krause, blog católico e cultural, eventualmente jurídico. E estou aqui no intuito de participar da melhor maneira possível desse importante congresso de literatura católica. Bom dia ou boa tarde, caríssimos participantes do Congresso de Literatura Católica. Nós hoje vamos ter a honra e o privilégio de falar sobre Gustavo Corsão Braga, um grandíssimo escritor brasileiro, carioca, um verdadeiro profeta dos nossos dias, profeta do século XX, um escritor católico de estilo clássico, que foi chamado de Segundo Machado de Assis. Gustavo Corsão Braga nasceu no Rio de Janeiro, no dia 17 de dezembro de 1896, na virada do século. Então ele foi muito influenciado por aquela situação do Rio de Janeiro, Rio Antigo, da virada do século, ainda num outro ritmo bem diferente do Rio de hoje, um Rio bem mais tranquilo e bucólico, a capital do estado, a capital do Brasil e o centro cultural também do Brasil. Do Brasil e da América Latina. Ele perdeu o pai bastante cedo, a mãe dele ficou viúva com 5 filhos, ele era o segundo filho, e o pai dele, que era um pouco gastador, assim, um pouco desequilibrado com dinheiro, se chamava Francisco Braga, deixou a mãe dele numa situação muito difícil, de bastante penúria financeira. Então ela, no começo, teve que trabalhar com costura, apesar de ter uma boa formação, saber francês, saber tocar piano, ela teve que se dedicar à costura. E ele relata que ela levantava às 5 horas da manhã e trabalhava até altas horas da noite com costura para manter os 5 filhos. Agora, depois de um tempo, talvez com alguma solução das pendências do inventário, com algum recurso que ela tenha conseguido do inventário, ela conseguiu comprar umas carteiras e conseguiu um espaço e teve a genial ideia de criar o Colégio Corsão, onde o próprio Gustavo Corsão morava. Então isso para o nosso bem, para o bem dele e para o nosso bem, né? Essa maravilha providencial de ele, uma pessoa dotada de uma inteligência totalmente extraordinária, acima da média, ter sido criado dentro de um colégio, a casa dele ser um colégio. Então havia alunos que moravam nesse colégio, ele também morava, e ele começou aprendendo, mas também passou a ser professor. E sempre com aquela inteligência, com uma inteligência prodigiosa. Aos 7 anos ele conseguiu umas lentes e construiu uma primeira luneta. E já usava a luneta para tentar encontrar os habitantes da Lua.
com 10 anos de idade, ele já lecionava aritmética por 10 mil contos de réis. Ele dava aulas de aritmética. Depois, nos esportes também se saía muito bem, ganhou um concurso de saltos na adolescência, depois passou a lutar esgrima, a se dedicar à esgrima, teve aulas de piano, de violino, depois de pintura também, se dedicou ao xadrez, chegou quase a ganhar o campeonato nacional de xadrez, só não ganhou porque ele abandonou a competição, porque ele mesmo diz que, se não me engano, ele tinha já 15 vitórias consecutivas no campeonato e a vitória dele era praticamente certa, como campeão brasileiro de xadrez. Mas ele teve que abandonar por alguma situação o campeonato e não levou o título, mas teria ganho. Então é uma coisa assim, muito interessante a respeito do Gustavo Corsão, essa inteligência diversificada. Porque, normalmente as pessoas são muito boas em uma coisa só, ou em duas ou três, mas ele tinha essa capacidade, essa inteligência diversificada, essa capacidade de se sobressair em tudo que ele fazia, em praticamente tudo que ele fazia. Aos 16 anos ele entrou na faculdade de engenharia, prestou o vestibular com 16 anos e já entrou na faculdade de engenharia, a antiga escola politécnica, que hoje se chama Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois de 3 anos de curso, ele abandonou a engenharia para se dedicar à astronomia de campo no Mato Grosso, no centro do Brasil, para medir as coordenadas geográficas no interior do Brasil. Pegou malária e teve que voltar para o Rio de Janeiro. E dizem os biógrafos que ele voltou transformado para o Rio de Janeiro. Nessa altura ele tinha 20 e poucos anos. Foi para o Mato Grosso, se não me engano, por volta de 19 anos. Abandonou o terceiro ano, né, de engenharia. E depois que voltou ao Rio de Janeiro, se dedicou sempre à engenharia, normalmente voltado para o campo das telecomunicações ou da eletrônica. Então, trabalhou um tempo em astronomia de campo no Rio de Janeiro, nas cidades do interior do Rio de Janeiro, aí já até casado com a Diva Corsão. Depois trabalhou na Companhia de Força e Luz do Rio de Janeiro e em eletricidade industrial, em alguns setores lá do Rio de Janeiro. Depois na Radiobras. Uma coisa interessante que demonstra assim, o espírito empreendedor e a capacidade do Gustavo Corsão é que ele participou do grupo que fez responsável pelas primeiras transmissões de rádio transoceânicas da América Latina toda. Ele e um companheiro dele, Carlos Lacombe. Então ele foi pioneiro nesse campo da engenharia aplicada às telecomunicações, as primeiras transmissões transoceânicas de rádio. Ele também foi o técnico responsável e participou da primeira iluminação do Cristo Redentor, da inauguração das luzes do Cristo Redentor. E eu acho que isso diz muito, é até simbólico, sobre o Gustavo Corsão, porque, na verdade, ele também ilumina ainda hoje as mentes, né? Ilumina ainda hoje o Brasil com a luz de Cristo, com a sua doutrina, os seus escritos, né? Dissipa as trevas da dúvida de tantas pessoas que buscam a Cristo, às vezes com dificuldades ou com obstáculos no caminho, e ele ainda continua com esse papel de iluminar o Cristo Redentor no Brasil. Um dado interessante, quando ele ia se embrenhando na técnica, na engenharia, e foi perdendo a fé do batismo. E foi se tornando totalmente cético e se aproximando muito do comunismo. Mas ele sempre teve muitas amizades, inclusive essas amizades frequentavam muito a casa dele. Ele relata isso no primeiro livro dele, A Descoberta do Outro, escrito em 1944, após a conversão dele, que ele teve essa fase bastante cética, bastante envolvida só com a ciência, com a engenharia, com os galvanômetros, e que
praticamente havia uma célula comunista na casa dele, ou quase isso, assim, amigos simpatizantes do comunismo, né? E eles iam com muita frequência à casa dele à noite, algumas vezes até para jantar e tal. E ele se viu envolvido nisso. E a mulher dele, sempre muito católica, muito dedicada à religião, e até que ele quase foi assumindo compromissos mais sérios assim com o comunismo, com uma outra célula comunista, assim, até que a mulher dele morreu. E isso foi um grande impacto para ele. Tudo em que ele acreditava desmoronou de uma certa forma, né? E chamou muita atenção para ele, chamou muita atenção dele a visita de um frei franciscano que foi levar os últimos sacramentos e a comunhão para a mulher dele. A mulher dele sempre foi uma influência muito positiva nele, com um aspecto de crítica a essas posições que ele tinha comunistas, né? Ele fala na Descoberta do Outro que um dia a mulher dele lançou uma frase para ele que foi implacável, que ele, depois de ter discutido lá a noite inteira com os amigos, propondo problemas para solucionar as questões do mundo, a miséria do mundo e tudo mais, e quando ele foi deitar, ele se encontra com a mulher dele virou para ele e disse uma frase implacável: vocês são ridículos. Aquilo foi um baque tremendo para ele. E ele fala que até muitas vezes à noite, quando ele ia dormir, ele esperava a mulher dormir, porque tinha medo que ela lançasse sobre ele uma frase razoavelmente implacável.